Olá a todos que nos acompanham, mais uma entrevista começando aqui pelo canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer o João Pedro, que passou no concurso do Seduc Goiás. Ele vai contar um pouquinho aqui para gente, até do cargo que ele passou também, e dar algumas dicas também, falar a trajetória de estudos, maiores dificuldades. Então, se você se interessa pela história do João Pedro, fica aqui com a gente para saber tudinho. Então, seja muito bem-vindo, João Pedro. Parabéns pela sua aprovação. E se apresente para quem está assistindo aqui. Então, meu nome é João Pedro, né? Como você já falou, eu fui aprovado no concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, né? Como professor. Eu estou esperando aí aprovação em alguns outros concursos. Eu sou de Brasília, né? Do Distrito Federal. Foi aqui onde eu me formei, né? Onde eu fiz meu mestrado, onde eu fiz a licenciatura, onde eu fiz quase tudo no que diz respeito a isso. Né? Sou professor de Química hoje, sou professor temporário da Secretaria de Educação daqui, do Distrito Federal, mas eu fiz também esse de Goiás e graças a Deus aí eu fui aprovado, né? Estou em primeiro lugar aí, graças a Deus. E como começou a sua trajetória no mundo dos concursos? Quando foi que você viu a necessidade de fazer um concurso mesmo? Foi analisando a questão da estabilidade, salário? O que foi que te chamou a atenção e quando isso começou? Então, foi logo depois ali que eu terminei meu mestrado, né? Aí eu tinha uma outra ideia, né, do que seria. Acho que quando eu achava, né, que quando eu terminasse o mestrado, eu já ia ter muitas, assim, não muitas, mas algumas portas iriam se abrir, sabe? Mas não foi bem isso que aconteceu, né? É, até a questão do doutorado, que eu pensava em fazer, a expectativa de bolsa era muito baixa na época, né? Eu terminei o doutorado em 2021, né? No comecinho ali de 2021. Então, a expectativa de bolsas para o doutorado eram bem baixas. Eu achava que iam pintar algumas oportunidades, assim, como professor, mas na iniciativa privada é assim, pelo menos aqui, né? A impressão que eu tive é que é tudo na base do que indica, né? Então, eu mandava currículo, não recebia nada de volta, né? Eu falava com pessoas, também não obtinha retorno, então foi ali que eu percebi, cara, é muito difícil eu entrar aqui nesse ramo, sabe? Muito difícil mesmo. Sem indicação, eu não estou tendo oportunidade nenhuma. Foi aí que eu comecei a pensar melhor no mundo dos concursos, né? Porque ali eu não ia precisar da indicação de ninguém, ia depender só de mim, assim, sabe? Então foi ali que eu comecei a estudar, junto com os estudos. Eu dava algumas aulas particulares ali para fazer uma rendinha ali. Aí comecei a estudar para os concursos. O concurso que me fez começar a estudar foi da Secretaria de Educação daqui do DF, porém o efetivo, né? Só que o temporário, aqui no DF, né, de 2 em 2 anos tem concurso para temporário, né, para professor temporário. Aí, esse de temporário ele saiu antes do efetivo. Mas como eu já estava com uma bagagem boa, né, porque estava estudando para o de efetivo, aí eu fiz esse de temporário. Aí, graças a Deus, eu fui aprovado. Aí eu pude trabalhar, foi ali no fim de 2021, né? Aí no começo de 2022 eu comecei a trabalhar já como professor substituto, né, como professor temporário da Secretaria de Educação daqui do DF, e eu passei o ano inteiro trabalhando, né, como professor temporário e junto eu estudava para outros concursos, inclusive o de efetivo daqui da Secretaria de Educação daqui, né? Que aconteceu no fim do ano passado, né? Ali por volta de outubro, mais ou menos. Aí foi isso, foi mais pela questão de falta de oportunidade na rede privada, sabe? Tudo na base do que indica. E também a questão salarial para professor, os salários da rede pública são melhores, são mais atrativos, sabe? A menos que você seja um professor assim muito experiente e tudo mais, aí tudo bem, mas não é o meu caso, né? Então, falta de oportunidades, a falta de estabilidade, né? Muita coisa na Uhum. rede privada, muitas vezes eles não pagam o piso, não é? O piso salarial. Então, eu fui observando ali vários entraves, né? E isso me fez ir para iniciativa pública e começar a estudar ali para os concursos.
E você ainda tem algum concurso em mente aí para fazer ou você parou por aqui já? Então, eu, no caso aqui, eu tô esperando aí o desenrolar de outros concursos, Aham. sabe? Eu tô no da Universidade do DF, a universidade que abriu aqui para o Distrito Federal, uma universidade distrital, né? Aí, como eu tenho mestrado, né, eu pude fazer a prova, né? Eu tinha os requisitos para fazer essa Uhum. prova. É, Aí nessa, por enquanto, eu tô em segundo, mas é um concurso longo, ainda tem outras etapas, sabe? Vai ter um curso de formação, depois ainda tem a prova de títulos, então tem muita água aí para passar debaixo dessa ponte ainda. E o outro é o da Secretaria de Educação daqui do DF, né? Que esse eu passei, eu estou habilitado, mas eu não estou muito bem colocado. Eu tenho chance de Uhum. ser chamado, mas acho que vai demorar um- uns, pelo menos aí uns 3 aninhos aí para eles chamarem, sabe? Porque aqui no DF é assim, demora muito para chamar, né? Ah, mas vamos ver, né? Tô habilitado lá, mas eu não fui tão bem como eu fui nesses outros dois, Sim. né? E conta pra gente, João Pedro, como é que foi a sua trajetória aí de estudos? Você tem uma média de quantas horas você estudava por dia para esses concursos? Você encontrou uma forma que você achava que dava certo para você, ou você ficava um pouco perdida ainda o que fazer primeiro? Como é que foi toda essa sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu ficava um pouco muito perdido ali, principalmente no começo, sabe? Quando eu estava só dando a aula particular, era um pouco mais tranquilo, porque não era tão puxado assim como no trabalho de professor temporário, então era mais tranquilo de administrar. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, né, como professor temporário da secretaria, aí a carga de trabalho mesmo aumentou muito, aí eu comecei a perceber umas dificuldades, demorei para me acostumar, assim, sabe, para conseguir conciliar, porque é um desafio, assim, sabe? Aí a média de por dia eu não tenho muito bem assim detalhado, porque tinha dias que eu estudava bastante, né? E tinha dias que eu estudava ali bem pouco, que eu às vezes nem conseguia estudar, porque tinha dias que eu estava muito cansado, tinha que elaborar prova, corrigir prova, né? Elaborar plano de aula. Então são várias coisas ali que não muitas vezes não me deixavam estudar o quanto eu gostaria. Mas eu tentava compensar em dias mais tranquilos, né? Às vezes ali nos fins de semana. Então variava muito assim, sabe? Eu não tinha uma rotina tão fixa, assim, tão rígida de estudos, era algo mais flexível de acordo com o que eu conseguia fazer, né? Então, tinha dias, por exemplo, eu já estudei quase 7 horas líquidas em um dia, eu nunca passei disso, tem gente que fala que estuda 10, 11, 12 horas líquidas, não sei como, mas o máximo ali que eu fiz foi chegar perto de 7 horas líquidas, que aconteceu algumas vezes, mas teve dias que eu estudava 30 minutos. Era o que eu conseguia fazer naquele dia, sabe? E aí os horários, eu gosto mais de estudar à noite. Às vezes eu acordava um pouquinho antes do trabalho, né? Eu entrar no trabalho 7h30, né, da manhã. Então eu acordava ali umas é relativamente perto da minha casa, né? Tinha esse privilégio aí, né? Então uns 15 minutinhos ali de carro. Então eu acordando ali umas 5 horas da manhã, eu conseguia dar uma estudadinha boa ali, sabe, de uma hora e meia, né? Então, muitas vezes eu fazia isso, principalmente quando chegava à noite eu estava muito cansado, eu via que não ia render naquela hora, então eu ia dormir, acordar um pouquinho mais cedo para estudar antes de ir trabalhar, né? E era isso, eu ia encaixando ali conforme o que eu conseguia fazer, sabe? Mas não era algo muito é, fixo assim, né? Muito rígido. Por isso que eu não tenho uma noção tão boa assim, sabe? Uhum. De quantas horas, da média e tudo mais. Eu sei que o número total de horas, né? Foi ali por volta de umas 600 horas líquidas, sabe? Não foi tanto assim. Tem gente que, né, que faz muito mais. Mas também, né? é, Esses concursos que exigem cargas maiores, geralmente são concursos bem mais concorridos, né? Tipo de auditor, né? Sim. De juiz, assim, de coisas desse nível. Mas para mim ali, para esse concurso,
por volta desse horário aí de 600 horas líquidas, talvez um pouquinho mais, foi suficiente aí para eu ser aprovado, né? Graças a Deus. E você chegou em algum momento a pensar em desistir? Porque você estava contando para a gente que, no fim das contas, você começou a ingressar aí nesse mundo dos concursos, entre aspas, por frustrações, né? Porque você não conseguiu uma oportunidade, via que só conseguia quem tinha indicação, você não tinha, então você foi se frustrando por não conseguir logo essa oportunidade, até que começou, a estudar para concurso, né? Mas essa trajetória para você desanimou em algum momento a ponto de você querer desistir de tudo isso? Começou já frustrante, né? Eu comecei a estudar para concurso por causa dessas frustrações, né? É. Mas, assim, eu fiz outros concursos, né, além desses. E esses concursos eu fui bem neles. O primeiro concurso que eu fiz, que foi da minha área, foi do Instituto Federal de Tocantins, né? Eu estava ali com alguns meses de estudo, assim, sabe? E assim, eu não passei para as próximas fases, né? Porque só iam 5 primeiros e eu fiquei em sétimo, eu acho, se eu não me engano. Aí foi um pouco frustrante, né? Tipo, pô, quase lá, mas o meu desempenho nesse concurso me deixou muito feliz, assim, sabe? Porque foi o primeiro ali que eu fiz da minha área, sabe? E eu fui bem, não passei para as próximas etapas, mas eu fui bem. E teve outros concursos ali que eu também fui razoavelmente bem, assim, sabe? E isso me dava uma motivação, né? Me dava uma motivação muito grande. Quando eu achava que eu não ia conseguir, eu lembrava dessas coisas, desses resultados que eu tive, que me mostravam que eu, pelo menos, estava andando ali no caminho certo, na direção certa, sabe? Então, teve alguns momentos, né, que a gente acha que não vai conseguir, que a gente fica bem desesperançoso, assim, sabe? Muitas vezes com a espera do edital, que você espera, espera, espera e parece que não sai nunca, né? Mas a gente, às vezes, muitas vezes pensa que não vai conseguir, mas eu tentava respirar fundo ali, focar no que eu já tinha conseguido fazer, sabe? E, e eu seguia, indo um dia após o outro ali, que uma hora vai, né? Mas desistir assim, ah, não, não quero mais, acho que pensar mesmo, considerar mesmo desistir, eu acho que não. Mas já teve momentos, como eu falei, né, que eu estava bem desanimado mesmo, que eu achava que não ia dar conta, mas nesses momentos eu tentava focar nisso, no que eu já tinha feito, né? Que eu estava ali no caminho certo, que eu já tinha tido alguns resultados interessantes, sabe? Então, e tentava isso. E ia no que eu conseguia fazer ali, com base nas minhas condições mentais ali, sabe? E como você conheceu o Estratégia? Foi através da indicação de amigos, né? Tem um Hum. amigo meu que ele falou muito bem do Estratégia, principalmente dos PDFs, né? Ele só que era outra área. A área dele era a área policial, né? Mas ele comentou comigo, falou que era muito bom assim, sabe? Ele já foi aprovado, né, em concurso, então ele foi a principal referência assim para mim, sabe? Para eu assinar com Estratégia. E aí ele falando, eu entrei no site, aí eu fui vendo os cursos, né, se abarcava tudo que eu precisava estudar ali, sabe, naqueles pacotes de cursos. E assim foi. Aí eu assinei e comecei a estudar já. E quais materiais você acha que foram, assim, essenciais para ajudar mesmo na sua aprovação? Eu acredito que foram os PDFs. Eu sempre fui Uhum. mais de estudar pelos PDFs. Sabe, os PDFs do Estratégia eu achava eles muito completos, assim, sabe, muito elucidativos, sabe? Principalmente em áreas que eu não tinha, assim, noção nenhuma, entendeu? Por exemplo, direito administrativo. Direito administrativo eu sabia nada, nada. Eu comecei ali do zero com estratégia. E os PDFs, eles são bem explicativos, bem didáticos, e aí eu fui evoluindo. Inclusive, é uma matéria que, nos concursos que eu fiz, eu fui muito bem em direito administrativo, algo que eu não sabia nada, né? E foi praticamente tudo ali com base nos PDFs, assim, sabe? Porque PDF é bom porque você vai ali no seu próprio ritmo, né? Ah, não entendi isso daqui. Você pode pesquisar ali na internet, você pode. Ah, isso daqui eu já domino. Você pode só passar o olho mesmo, você vai ali no seu ritmo, né? Então, essa que era a grande vantagem. Alguns assuntos eu utilizava as videoaulas também,
né? Principalmente aqueles assuntos muito maçantes, assim, sabe? Tipo algumas legislações da educação, que são muitos detalhes, assim, uma leitura pesada, digamos assim. Aí, nesses casos, eu gostava um pouco de utilizar ali as videoaulas, porque eu acho que é uma forma um pouquinho mais leve de aprender o conteúdo, assim, sabe? Mas a grande maioria era pelos PDFs. Uhum. E durante essa trajetória de estudos, você teve o apoio das pessoas ao seu redor, seja familiares, amigos? Essas pessoas entendiam que você precisava se ausentar por um período, né, para estudar? Foi tranquila essa parte? Super me incentivavam, assim, sabe? É, os meus amigos, a minha namorada, todo mundo entendia que eu estava atrás de algo que era muito importante para mim, sabe? Então Uhum. eles entendiam quando eu não ia, né, em alguns eventos e tudo mais. Mas mesmo assim eu buscava sempre ter um tempinho ali com eles, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Principalmente porque às vezes o estudo para concurso tem algumas horas que você fica ali saturado, assim, sabe? Aí nessas horas é bom você descontrair um pouquinho, sair com os amigos, né? Ter esses momentos assim para você, né, se distrair um pouco. Claro que não era toda semana que eu conseguia, né, mas Sim. ali eu tentava arranjar um tempinho ali para ficar com os amigos, né, para ver meus pais, minha namorada, sempre ali eu buscava encaixar alguns tempinhos ali durante a semana, sabe? É, eu ia até te perguntar isso, né, sobre vida social, porque para muitas pessoas muda, assim, 100%, né? Passam a não sair mais e tudo mais, mas como você falou, para você, você achava que era interessante ainda, claro, diminuindo a quantidade de dias, de horas fora, mas você priorizava ainda ter esse momento, né, com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos, porque para você precisava disso, né, para sua cabeça também, porque também se a gente só estuda o tempo inteiro, para muitas pessoas não funciona, né? Então, você A questão abriu mão de de algumas coisas, mas foi lidando com isso, né? você ter os seus momentos ali de lazer, mas focado ali, né, nos seus estudos e tudo mais. Mas se você administrar bem, você consegue fazer tudo sem se privar de muita coisa, sabe? E então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui, de repente pensa em começar a estudar para concurso, ou já está estudando, mas está naquela fase que está um pouco desanimado, né? E precisa de forças para seguir. Então, qual que é o seu conselho para quem estuda para concursos agora, a partir de agora? Eu acho que o primeiro, quando eu penso nesses conselhos, eu penso no que eu gostaria de ouvir quando eu comecei a estudar, né? Ali, quando eu estava pensando, né? Como é, como é que eu vou estudar, como é que vai ser minha rotina e tudo mais. Então, assim, o que eu gostaria de ouvir era primeiro que tem que ter bem em mente que estudar para concurso é um plano a longo prazo, né? Você não vai ter resultados assim imediatos, principalmente questão de cargo público. Até depois de você passar, ainda leva um tempo, né, para homologar o concurso, para você ser nomeado e tudo mais, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante já ter em mente, que é você saber que aquilo é um plano a longo prazo, que você vai ter que ter paciência, né? E eu acho interessante focar nos seus avanços, assim, sabe? Você vai estudando, você percebe que você vai melhorando, que a sua estatística, né, de acerto nos exercícios, ela vai aumentando. Então acho muito importante você focar nessas coisas boas, de que você está evoluindo e de que se você continuar no seu ritmo, estudando ali o que você consegue, né, com paciência você vai chegar lá. Tenho certeza que você vai chegar lá. Qualquer um, desde que tenha persistência e paciência, vai chegar lá. Alguns demoram mais, outros menos, mas isso é normal. Cada um ali tem o seu ritmo. Mas persistindo ali, tendo em mente o que você quer e mantendo a constância, que eu acho que é o mais importante, a constância, não é você estudar 10 horas no dia. Eu acho que o mais importante é você não parar. Estudar um pouquinho ali todo dia, mesmo que seja pouco, mas não parar. Isso é o mais importante. Se você manter essa constância e ter a paciência, o seu cargo público, um dia você vai ver lá seu nome no Diário Oficial, né, com fé em Deus.
Acho que é Excelente, isso. João Pedro. Então, muito obrigada aqui por essa Isso. conversa, né? Obrigada pelas dicas. Parabéns de novo pela sua aprovação. Desejo muito sucesso aí na sua caminhada e conte sempre com estratégia, viu? Ainda penso em ir para algumas outras áreas. Eu penso Opa, mais para frente em estudar para perito, talvez, olha né? só. Então já é algo que eu já tenho em mente que eu posso sempre recorrer aí ao estratégia, né? Com certeza. Te esperamos aqui então para uma nova aprovação, combinado? Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, viu? Valeu e muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra outras entrevistas. Então, até a próxima e tchau, tchau.